percebeu como para muitas mulheres dizer não é uma das coisas mais difíceis que existem? Será que você já percebeu isso? Quanto é difícil para as mulheres dizerem não, não porque elas não saibam o que elas querem, não é sobre isso, mas porque, no fundo, elas têm medo. Pois é medo. O que tem atrás da dificuldade de dizer não é um medo. Mas que medo é esse? Por que será que as mulheres têm tanta dificuldade de dizer essa palavrinha tão pequenininha, mas muito, muito profunda e difícil de se pronunciar para as mulheres? Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui no programa Entre Elas e a Verdade. E eu já quero mostrar aqui as minhas convidadas. Nós estamos juntas nessa caminhada e eu quero que elas falem um pouquinho sobre o que elas pensam sobre a dificuldade de dizer não. Como é que é isso para cada uma delas? O que a gente pode falar sobre esse tema que nós temos hoje a finalidade de abrirmos um espaço para falarmos e levarmos cada vez mais luz. Então, meninas, minhas queridas, melhor dizendo, sejam muito bem-vindas, Inês, Michele, eu quero que vocês se apresentem um pouquinho. Vamos lá, Inês, você pode começar? Falar assim brevemente para a gente, um oi, como é que você está? Oi, pessoal, estamos de volta. Ficamos de recesso, de férias, mas estamos de volta aqui, agora direto do canal do YouTube, Instituto Neuropsi. O formato eu estou gostando, estou achando top, né? Eu acho que vai ser um avanço bem grande, porque a internet, né, ela nos oferece esse tipo de comodidade. Como a gente está com essa oportunidade de fazer, mesmo distante uma da outra, mas a gente está junto, unidas no coração. É isso aí. Michele, bem-vinda, Michele. Fala aí com a gente um pouquinho também. Obrigada. Eu sou Michele. Muitos já me conhecem. Eu sou Inês. Estou muito feliz, muito confortável nesse novo formato, né? A tecnologia está aí para isso, né? Para nos auxiliar, disponível no que a gente precisar, né? E de uma forma cômoda, a gente consegue ainda continuar levando informação, né? Para que tenhamos mais saúde emocional e mental. Sim. Então, eu já quero começar perguntando para vocês. Vocês percebem que muitas mulheres têm dificuldade de dizer não? Vocês percebem isso? Primeira pergunta. Vocês percebem que é difícil? Vocês escutam muitas mulheres assim, próximas de vocês falando isso? Nossa, como é difícil dizer não, eu não consigo. Bem que eu gostaria. Vocês escutam muito isso? Como é que é? Ou não? Não, as mulheres próximas de mim falam mesmo. Como é que é isso para vocês? Agora. Não, Michele, sempre você começa. Vou dizer não, hein? Vamos lá. Enfim, eu tenho dificuldade de dizer não. Vou dizer sim, eu começo, tá bom, vou começar. A começar em mim, existe sim, né, uma grande quantidade de mulheres que têm dificuldade em dizer não. E vou te falar, é nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes do dia a dia, né, que a gente pode perceber isso, que a mulher mesmo cansada, ela vai lá, tá bom, eu faço. Né? E daí vai se somando a mais outras atividades e mesmo ela sobrecarregada, ela vai lá, não, tá bom, eu faço. Né? E isso, assim, cresce de uma forma, assim, muito grande, né? E no final das contas a gente vai ver e realmente, assim, a gente não tá dando conta, a gente não tá conseguindo, a gente tá muito cansada, né? E acaba que a gente não consegue fazer bem as coisas. Por quê? Porque vai somando e vai dizendo sim para tudo e para todos. Exatamente. E aí, Inês? Parece até uma coisa, mas hoje mesmo a minha filha postou algo que para mim tinha dupla mensagem, né? E ela falou que não, que ela postou aquilo ali falando sobre a dificuldade de dizer não. Ela falou isso hoje? Falou hoje. É incrível.
Aí eu falei para ela assim, não, filha, sobre dizer não, eu concordo plenamente com você, porque ela falou que quando a gente diz não, a gente sempre frustra alguém. Aí eu falei com ela, não, eu concordo com você plenamente, mas eu vou além disso. A gente não só frustra alguém, a gente mexe com o ego de alguém, a gente ofende, a pessoa se sente ofendida, a pessoa se sente traída muitas das vezes, sabe? O não é uma coisa muito complicada para a gente. E eu conheço muitas mulheres que têm dificuldade de dizer não. Conheço, não só mulheres, como homens também, né? A gente fala de mulheres porque a gente é papo entre mulheres, mas homens também têm muita dificuldade de dizer não. E eu acho que isso serve para toda a humanidade, tanto para o homem quanto para a mulher. A palavra dizer não. E dizer não é difícil. Todo mundo sabe do processo que eu tive, a dificuldade de dizer o meu primeiro não, que foi o que me curou, que foi o que abriu, sabe, um leque para mim conseguir dizer não. Só que machucou, porque a gente pensa logo, né? Caramba, a pessoa vai ficar triste, a pessoa vai ficar arrasada, a pessoa vai ficar ferida, eu vou machucar, meu Deus, mas como é que ela vai dar o jeito dela, como é que ela vai se virar, como é que ela vai resolver, sabe? A gente, antes de dizer o não, a gente pensa mil coisas, mas quando a gente sente pela pessoa, né? A gente sente pela pessoa, né? A realidade é. A gente nunca pensa no que a gente precisa, no que a gente vai sentir, de como está nos atingindo, como está nos ferindo. É sempre o outro. Ou nos paralisando, porque a gente fica paralisado, sabe? Eu percebi que quando a gente não fala o não, muitas das vezes, a gente fica paralisado, a gente fica estagnado. E isso não é bom para a nossa saúde emocional, nossa saúde mental, nosso corpo, porque reage tudo. Então, você acaba ficando deprimida, você acaba ficando entristecido demais, aquela tristeza profunda, como a doutora Nélia sempre fala para a gente, que às vezes não é uma depressão, mas é uma tristeza profunda, que se não tratar, vira uma depressão. Então, assim, a gente conseguindo dizer não, a gente consegue evitar muita coisa na nossa vida. Eu acho que falou uma coisa muito bacana aí. Essa dificuldade de dizer não. O que tem? Eu gosto muito de falar isso, né? O que tem por trás da dificuldade de dizer não? Então, o medo de magoar. Não é? Isso. Medo de magoar, medo de desagradar. A gente não pensa na gente, a gente pensa no outro. Se tornar desnecessária, né? Eu pensando no caso dos filhos pequenos. Mamãe, faz isso. Você, não, agora não. Né? Mas eu posso me tornar desnecessária ao longo do tempo com os nãos que eu digo. E eu acredito que para a mulher não é só questão de decisão. Não, decidir sim ou não. Né? É uma questão também assim, de conflito interno. Porque você acaba sentindo pelo outro e, na verdade, você não sabe nem se o outro está sentindo isso. Você faz essa análise rapidamente e já sente, poxa, coitado, será que está precisando muito? Né? Será que daqui a pouco vai arrumar outra pessoa e vai fazer e não vai mais precisar de mim? Né? Poxa, eu poderia ter feito e eu não fiz a culpa. Eu poderia ter feito e eu não fiz. É isso aí, mas eu também penso assim. E a culpa, depois disso aí que você está falando, vem a culpa. Não, se a gente... E aí a mulher fica se chicoteando, se flagelando. Ai, meu Deus. Se a gente parar para analisar, a gente acaba... Se a gente ficar pensando muito no dizer não, a gente acaba pensando, né? E a gente, antes da gente dizer não, a gente já pensa, caramba, mas será que eu vou ser uma pessoa inútil se eu dizer não? A gente pensa assim, caraca, se eu não fizer isso, a pessoa vai arrumar outra pessoa, como você mesmo bem disse, Michele, para fazer, e eu não vou ser mais necessária naquele ponto. Então, eu vou acabar sendo excluída. Aí eu vou acabar sendo excluída
porque a única coisa, dizer assim, a única coisa que eu fazia bem feita era aquilo. Eu disse não, pronto, vai botar outra pessoa no meu lugar e acabou, não vai ter mais. Quem eu sou se eu não servir mais o outro? Quem eu sou? Isso aí. É isso aí. E aí a mulher, a questão também, muito forte isso aqui, a mulher fica aprisionada. Ela fica aprisionada no servir. Lembra que a gente já falou isso no programa Momento de Reflexão também? Aqui no Entre Elas e a Verdade? A gente já falou que a mulher, ela fica aprisionada nesse medo de desagradar, medo de não pertencer, medo, né? Os medos. Por quê? Porque a mulher, ela é medida de acordo com quanto ela é valorosa. O valor da mulher está no servir. Por isso que a mulher tem tanto medo de dizer não. Porque se ela dizer não, ela não vai mais ser útil, como você falou, Inês. Eu não vou mais servir, eu não vou mais ser útil, ninguém mais vai me amar, porque eu preciso estar sempre servindo. Né? Sempre servindo e agradando. Né? E aí E isso o me não, dá... e só que o não, ele não agrada, ele desagrada. E por isso que ele a gente não tem agrada tanto medo você. de dar o não. Ele agrada o outro e desagrada você. Isso. Por isso que a gente tem dificuldade de dizer não, porque a gente sabe que vai desagradar e se a gente desagradar, a gente pode perder. E isso é que dá medo. É o medo, exatamente. É o medo, meu Deus, eu vou perder, meu marido vai achar outra que passa para ele. Né? Os meus filhos vão para casa da avó porque a vovó faz. Sabe, coisas assim? A minha filha, então, quando casar, a sogra vai ser melhor do que eu e ela vai me trocar pela sogra. Ah, mas a minha sogra faz, a senhora não faz mais. Entendeu? E aí a mulher entra nesse labirinto, nesse abismo, não é nem labirinto, é um abismo emocional do quê? De sempre precisar dar conta de tudo. E aí ela se escraviza, eu vou até falar isso aqui, ó, ela se violenta emocionalmente. Esses dias eu falei isso para minha paciente, você está se violentando emocionalmente. Ela se assustou. Mas é. Porque se eu passo a vida toda só agradando, servindo, não quero, mas eu estou lá servindo o outro para agradar e ainda tem isso, tá? Para atender as necessidades do outro. Ela estava servindo, no caso dessa minha paciente, ela estava servindo o marido para atender as necessidades dele, não porque ela queria. E mesmo ela cansada, ela estava lá. Entendeu? Então, o que tem... É isso que eu queria deixar muito claro aqui, meninas. Nós deixarmos claro para as mulheres que o que tem atrás da dificuldade de dizer não. Porque as mulheres, elas sabem que é difícil dizer não. Certo? Mas elas não vão além. Eu acho que o nosso papel aqui é mostrar para elas o além, o que tem depois, ou o que tem atrás, melhor. O que tem atrás dessa dificuldade? Por que você não consegue dizer não? Abrir a mente da mulherada para que elas entendam que não é só uma dificuldade. Vocês estão juntas aqui comigo? Não é só uma dificuldade. Eu só não consigo dizer não. Não, mas não é só isso. Certo? O que tem atrás? O que leva você a não dizer o tão famoso não? O que leva você? O que leva as mulheres, na opinião de vocês? O medo, né? E aí, o que mais? Então, é essa questão de ser reprovada, né? Desagradar o outro. Esquece muito forte. Mas eu penso que essa régua é muito mais nossa, interna, do que do outro. Às vezes você vai dizer não e o outro vai buscar outra pessoa para fazer, né? Ele vai se virar. E você já tá bom, ali não consegui, eu vou aqui, vou fazer. E aí eu, né, fico ruminando aquilo na minha mente, na minha cabeça. E às vezes já passou 2, 3 dias, eu ainda tô pensando, poxa, naquele dia eu poderia ter feito isso, não fiz. A pessoa se virou e tal, foi lá, arrumou e fez. Mas eu poderia ter feito isso e não fiz. Gente, a pessoa já nem lembra mais que te pediu. A pessoa já pegou e já se virou, já se arrumou e já acabou e já virou a página. E você tá lá na página ainda. Ainda tô lá naquela página, né? Me medindo e pensando que eu poderia ter feito, com tantas outras coisas que eu tenho que fazer ainda. Te esperando para fazer.
Justamente, estou presa, nesse cenário ainda que nem foi eu que construí, mas eu estou lá tentando Na mesma agilizar, página, arrumar. né? Vira, Pois vira. é, Muito bom isso, muito bom, né? E a mulher se culpa, aí vem a autocobrança, vem a dificuldade de dizer não, vem a autocobrança e a culpa. Aí vira um loop isso aqui. A mulher não sai desse loop, não é? Aí fica não ali, como sai. você falou, não vira página. Por quê? Porque eu estou dentro desse loop emocional. Eu disse, né? Eu disse não, eu me culpo, eu me cobro, desculpa e eu me culpo. E aí aquilo pesa, como você falou também. A nossa régua é da mulher, é ela que se autoflagela, porque ela não foi lá e não atendeu, né? Não foi lá. Né? E o que tem, meninas, para vocês, assim, essa dificuldade de dizer não? Quais são as situações que vocês acham que é mais difícil para as mulheres dizer não? Quais são as situações do dia a dia dela? Que, nossa, é quase impossível a mulher dizer um não. O que vocês acham? É para mim, né? Tudo que as pessoas me pedem, isso inclui as pessoas de dentro e fora de casa, né? Só fazendo uma análise da minha vivência. Que eu sei que eu tenho capacidade de realizar, eu vou falando sim. Só que esse sim, às vezes eu vou olhar e tem uma lista enorme de coisas para fazer, para dar conta, fora as minhas coisas, e eu sei que eu vou ficar muito sobrecarregada, entendeu? Mas tudo que eu olho, eu sei que eu dou conta, eu vou falando sim. Porque eu olho para a pessoa e falo assim, poxa, você está pedindo para mim porque ela viu capacidade em mim, eu sei que eu posso realizar, então eu vou pegar e vou fazer. Vou pegar e vou fazer, vou dando conta, entendeu? E vou fazendo, e vou falando sim. Eu vejo essa dificuldade na minha pessoa em fazer a seleção, mesmo sabendo que é necessária, disso Então, dá você para acha fazer. que é no contexto familiar a maior dificuldade de dizer não são as pessoas da família, os filhos, o marido, é isso? Isso, principalmente. Os Para essas filhos, o pessoas, né? Para marido, essas relações. Né? principalmente. E daí vai abrindo, né? Aquela tia que não te liga nunca, aí te liga pedindo para você fazer uma cotação de não sei o que lá não sei onde. Aí você vai, tá bom, tia. Mas aí porque você pensa, poxa, nunca me liga para nada. Agora que me ligou, eu vou dizer não, né? O que ela vai pensar de mim? Boa. Anoto lá nas tarefas do dia. A mãe, que já tem 3 dias que eu não falo com a minha mãe. Minha mãe me ligou pedindo para ver um remédio aqui, para tirar lá onde ela mora. Tá bom, mãe, vou passar na farmácia, vou comprar. Ou para comprar online, para você retirar aí. Vou anotar aqui, mais uma tarefa para fazer. Mas, eu não disse não. É. E Né? por Que eu aí não vai. disse. Aquela lista que parece que é invisível, é infinita, ela só vai crescendo. Ela só vai crescendo, ela só vai sobrecarregando a mulher, né? Deixando a mulher mais cansada ainda. E ela sabe, você falou ainda agora, né? Ela sabe que vai cansar, que não vai dar conta, que vai exigir mais dela. Mesmo assim, ela estando assim, digamos, num momento difícil de cansaço extremo, né? Mesmo assim, ela não se recusa, né? Pois é. Então, você acha que é dentro das relações familiares, né? Que é mais difícil ainda dizer o tão famoso não, né? Uhum. Principalmente dentro das relações familiares, né? As pessoas mais É. próximas. E você, Inês, onde você acha? Concorda que é mais difícil na casa, na família ou não? Então, eu vou um pouquinho além. Eu não sei se isso faz parte do tema abordado. Eu, eu tenho muita dificuldade de dizer não, não muita. Hoje em dia eu não tenho tanta dificuldade de dizer não. Eu tenho mais dificuldade hoje de receber não. Eu não sei se vai fugir do que a gente está falando, mas assim, um exemplo. Se eu quiser muito algo e
eu for de jeitinho, pedir, aí a pessoa fala não para mim, e eu queria muito aquilo, é uma coisa que nem vai movimentar céu e terra, uma coisa simples, às vezes, sabe? A pessoa fala não para mim, nossa, é como se fosse uma facada, sabe? Porque quando é minha vez de dizer não, eu não digo não, sabe? Eu acho que as pessoas que costumam ter mais dificuldade de dizer não são as pessoas que têm mais dificuldade de receber, de aceitar o não, sabe? Porque eu tenho vivido muito isso esses últimos tempos da minha vida. Foi difícil para mim dizer não para minha filha quando ela estava trabalhando, eu já contei isso aqui, e eu não tinha mais saúde, nem física, nem emocional, no momento, aquele momento que eu estava vivendo, para tomar conta das minhas netas. E eu falei com a minha filha que não ia tomar conta delas mais. Aquilo me doeu, me destruiu, eu fiquei muito mal por um tempo. Mas depois eu mesma ajudei ela a arrumar uma pessoa para ficar com as crianças. Esse foi o pior não da minha vida. Só que hoje, quando eu passo assim pelas coisas que eu tenho que passar e às vezes eu falo não, mas é um não assim que você vê que é um não que não vai ferir, sabe? Mas quando você pede algo que fala não para você, que você sabe que vai doer lá na alma, é horrível. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo simples. Eu sinto muito saudade das minhas filhas, das minhas netas, dos meus netos, né? Porque às vezes eu tô com muita saudade, sabe? Então, quando os meus netos vêm aqui, eu me sinto próximo às minhas filhas. E desculpa, quando eu sinto muita dor de saudade, que eu falo para minha filha, filha, traz o Gustavo aqui para ficar um pouquinho comigo. Ela fala, mãe, ele tem agenda hoje, ele tem compromisso, ele tem não sei o quê. Aquilo acaba comigo. Ou então, se eu falar pro mozinho assim, mozinho, vamos pegar as meninas esse final de semana, ele, não dá, porque eu tô sem carro, porque não sei o quê, porque eu não fiz compra, não sei o quê. Aquilo acaba comigo, sabe? É uma coisa, para mim é simples, né? Só ter um dia, 2 dias das crianças comigo, mais horas que seja, e às vezes eu não posso. E esse não, para mim, eu acho que de todos na minha vida, é o pior não que eu recebo. Então, assim, eu hoje estou tendo muita dificuldade em aceitar alguns não. Dos outros, né? Dos outros, da sua família mesmo, né? É mais só mesmo das minhas filhas e do meu marido. Eu tenho mais dificuldade. Os outros não me afeta tanto. A família mais. A família mais. É mais as minhas filhas e o meu marido. Eu tenho uma dificuldade muito grande de receber não deles, sabe? Eu sinto, é como se fosse um buraco muito grande. Eu não sei se isso tem a ver com o não, da forma que foi colocado, mas eu abro esse parênteses aqui, que para mim hoje, a dificuldade não é dizer o não. Porque quando eu digo não... Meio que você já aprendeu, já passou por essa lição, digamos, isso, né? Isso. Agora, o que me dói, o que me dificulta é receber um não, dependendo da situação. Não em tudo, que no caso é mais essa, que é a convivência com as crianças, que é o que mais mexe comigo. Hoje você, então, já consegue dizer o não, mas você não consegue aceitar o não do outro. Isso. Dependendo do não. Na sua família. Dependendo do não que eles me dão, me machuca, me dói, me fere muito. Agora, as pessoas não, as outras pessoas que vivem à minha volta não, porque ninguém é obrigado a nada para ninguém, sabe? Isso eu já estou cauterizada nisso, eu já estou
já fiz faculdade nisso aí, em receber não das pessoas, mas tem coisas... A dificuldade mesmo é dentro da família. E você acha que a gente pode estender isso para a grande maioria das mulheres, como a Michelle também falou, que dentro de casa, no contexto familiar, é onde está a maior dificuldade. Então, você também acha que sim, é difícil para a Inês hoje. E você acha que isso também é difícil para muitas mulheres? Dentro Eu acho de que casa, sim. tanto falar o não, e você trouxe essa outra abordagem, né, para a gente aqui. Tanto falar o não, quanto também escutar o não do outro, porque isso é muito pertinente, né? Então, às vezes, a gente, na nossa sessão online agora, do grupo, da comunidade terapêutica, melhor dizendo, eu falei isso para uma das mulheres. Eu falei que, às vezes, a gente precisa dizer sim, aprender a dizer sim para o não do outro. Então, é o que deve estar acontecendo com você também. Às vezes, é preciso a gente dizer sim para o não que a gente recebe. E, às vezes, a gente está... Né, todos nós temos uma parte dentro da gente de uma criança birrenta. A gente tem uma parte, uma dinâmica dentro da gente aqui, que é uma criança birrenta, que se recusa a ouvir o não do outro, que quer ser atendida na hora que a gente deseja, e quer ser amada como nós gostaríamos de ser amadas, né? E às vezes a gente precisa dizer sim. Isso não exime a pessoa de sentir, né? Porque, como é o caso da Inês, ela respeita, ela não vai lá brigar com a filha, porém ela sente a dor de não receber, né? Não ser atendida. Ela sentiu. Eu não sou muito de bater de frente. Eu falo, tá bom, respeito. Assim, ela recebeu um não, né? E na cabecinha dela, para ela não aceitou o não. Eu vejo como que ela aceitou, porque ela não foi lá brigar com a filha, ela não foi reclamar, não foi tirar satisfação, nem nada. Ela só sentiu, né? Sentiu a dor do não e ficou na dela, não reclamou, não vai guardar para as próximas vezes. A única coisa que eu falo quando eu recebo esse tipo de não, aí eu falo, tudo bem, eu respeito, só. É o que eu falo, mas aquele... Mas olha só, mas eu respeito. Vocês acreditam nesse respeito, né? Não, eu respeito a decisão dela, mas eu não... Doeu, mas ela aceitou, eu tô acreditando. Será que ela aceitou mesmo? Não, sim. Vocês acham que sim? Se ela tivesse aceitado de fato, aqui dentro, a gente está falando aqui dentro, tá? Lembra, a gente está sempre falando das emoções aqui. Não, aqui é só dentro. Na hora. Só na hora. Sim, depois eu deixo passar. Na hora, eu sinto aquele baque assim, eu falo, meu Deus, tá bom, eu respeito, você que sabe, tá tudo bem. E ponto. Aí daqui a pouco eu me distraio com outras coisas e falo, vai ter outro dia. Entendeu? Aí eu tenho a esperança do próximo dia. Olha só, se ele tivesse aceitado de fato, aceitado emocionalmente, dentro do coração, teria doído? Eu acho que sim. Se ela tivesse aceitado de fato, se não fizesse importância, se não tivesse, se isso não fosse algo muito importante para ele. E essa importância que eu quero dizer eu gostaria muito que ela tivesse me dado um sim. Eu gostaria muito de ter sido atendida naquela hora. Entendeu? Eu gostaria muito que ela tivesse atendido aquela minha necessidade naquele momento. Mas eu não sei se tem a ver, mas eu sou uma pessoa assim, depois que eu comecei a colocar as minhas emoções, organizar as minhas emoções através do grupo, né, do grupo terapêutico, eu comecei a organizar um pouco as minhas emoções, e esse momento do não, eu tipo assim, eu boto assim como se, aí eu falo, não, tudo bem, eu respeito, tá bom. Mas aí eu deixo aquilo ali com uma esperança de que vai acontecer outro dia.
eu não coloco mais aquela negatividade que eu colocava antes. Assim, se não deixou hoje, não vai deixar nunca. Eu nunca vou conseguir, eu nunca vou poder, sempre vai ser não. Eu era assim. Hoje em dia, eu não sou mais. Hoje em dia, como eu já falei, através do Instituto Neuropsi, eu comecei a entender que se falou não agora, amanhã pode ser um sim. Um outro momento pode ser um sim quando estiver confortável para outra pessoa. Sabe? Então, não me machuca tanto. Só me dói naquela hora que naquele momento, estava com muita vontade daquilo. Aí eu recebi, não, aí eu volto à minha consciência normal, não dá, porque ela já tinha um compromisso, então eu tenho que respeitar isso. Então, tá bom, vou deixar para a próxima, entendeu? Mas antes, nossa, eu chorava, eu ficava dias chorando, eu ficava com o olho inchado, não queria mais sair do quarto, não queria comer, não queria nada, se falasse não para mim, mas hoje não mais. Que bom, né? Então você realmente evoluiu, está crescendo, está amadurecendo emocionalmente, né? Isso é muito bom, porque quando eu digo para vocês que doeu, aí eu vou abrir aqui, não vou só falar da Inês, tá, Inês? Vou abrir para todo mundo agora que está nos ouvindo, tá? A questão dessa problemática que a Inês trouxe maior é que, não, tudo bem, ela disse sim, né, bacana, tudo bem, eu entendi, racionalmente, eu consegui. A questão maior aqui que eu acho que a gente precisa observar é que a gente vai engolindo isso. Isso é um problema, entendem? A gente vai engolindo esses sentimentos. Então a gente vai engolindo essa frustração, essa mágoa. Não estou falando da Inês, tá, Inês? Eu abri aqui o leque agora, tá? Não, eu entendi. A gente está falando com o povo. Isso. Então, às vezes, a mulher até, ela entende, legal, vai ter outra oportunidade, beleza, mas isso a gente está falando racionalmente. Mas e emocionalmente? Entendeu? Será que realmente eu entendi aqui dentro? Será que não deu aquele tum, sabe, aquela dorzinha aqui? E aí aquilo eu vou ficar ruminando, aquela dorzinha, aquele desconforto, aquele não me atendeu, não foi do meu jeito. E aí, às vezes, a mulher ela fica ruminando aquela emoção. Né? E aquilo dói, machuca, e a gente engole, e quem vai sentir é o nosso corpo. Uma hora isso vai estourar aqui dentro. Isso vai explodir. Então, é legal que você está falando, Inês, porque a gente abre aqui a consciência da mulherada. Não, imagina, como você falou, bacana, mas às vezes a mulher ela fica ruminando aquela historiazinha aqui. Posso falar uma coisa? Você falando aí, esse negócio do Gustavo, principalmente, eu consigo compreender, porque hoje ela tem uma vida, hoje ela tem a família dela, tal. Aí, mas tem coisas que é coisa muito pequena. Vou dar um exemplo aqui, é até supérfluo o que eu vou falar, mas para você ver que isso, o não da minha filha não doeu tanto quanto esse não aqui, que é supérfluo. Se eu chegar para o mozinho e falar assim, amor, compra uma casquinha para mim, ele falar, não, porque a gente tem que ir ali primeiro, não sei como aconteceu uns dias atrás, a gente ia no mercado, aí eu falei, estava muito calor, e assim, eu não sou de tomar gelada, a Nila me conhece bem, sabe que eu não sou de beber gelado, mas eu queria muito tomar uma casquinha. Aí eu falei assim, amor, vamos comprar uma casquinha? Aí ele falou assim, não, porque a gente tem que ir ali primeiro no mercado, não sei o quê, e a gente estava de carro, eu fiquei assim, aquilo ali acabou comigo, eu falei assim, gente, é só uma casquinha, coisa de R$3, o que custa? Antes de entrar no mercado, a gente estava praticamente do lado da sorveteria. Falei, o que custa dar um passo para trás, comprar o sorvete e entrar no mercado? Sabe, para quê que eu vou tomar sorvete com bolsa na mão, se não tem necessidade? Vai fazer o quê? Vai comprar as coisas, vai botar no carro, depois vai voltar tudo de novo para ir na sorveteria? Então, me deixa ruminando por muito tempo. Me deixa irritada, me deixa com muita raiva, porque eu acho... É isso que eu falei. Entendeu? Essas questões aí nos dão essa ruminação emocional. E isso é um perigo, porque as emoções, elas não falam, né, gente? É isso elas aí viram fumaça, né?
me faz mal é isso aí. Esse tipo de não, sabe? Que eu sinto como se fosse má vontade. Eu sinto como se fosse pouco caso, sabe? Eu poderia ir lá sozinha? Poderia, mas eu queria ir com ele. A questão ali era estar com ele. Atenção aí, ó, essa dimensão aí, criança birrenta, que todos nós temos dentro da gente, não é só a Inês. Essa aí eu não sarei ainda. É essa dimensão aí que a gente fica ali, ó, cobrando o outro. Não, tem que ser do meu jeito. Não, e pior que eu não falo mais nada. Eu emburro. Não, eu tô falando dessa dimensão aqui dentro, é aqui dentro da gente. Mas entendeu? aí fica aqui, né? Isso, porque ela falou, né? Poxa, não podia ser, né? É aqui do lado. Então, eu fico ruminando aquilo, por quê? Porque eu não fui. E olha o que tem atrás disso. Preste atenção aqui, ó. O que tem atrás disso? Uma necessidade não atendida. Ou mais. Ou algumas, várias, muitas vezes. Por trás dessa crítica aí da Inês dentro dela, isso é dentro dela. O que tem? Necessidades não atendidas. Tem coisas que a Inês gostaria, né? Tem necessidades aqui que deveriam ou precisariam ser atendidas que nunca foram, talvez, não sei. Né? Eu estou falando genericamente aqui. E não é uma coisa, Neila, assim, constante, sabe? É uma coisa assim, uma vez lá na vida, outra na morte, como tem o dito de falar, né? O ditado popular que se diz isso, uma vez na vida, outra na morte. Não é aquela coisa sempre, mecânica, toda vez, a mesma coisa, não. É uma coisa, como você já me conhece, eu não tomo sorvete, eu não sou muito de gelado. Então, assim, é uma coisa praticamente impossível, sabe? De eu querer fazer. É um exemplo, né? Foi um exemplo que você trouxe aqui, né? Para ilustrar. E vocês já viveram, aproveitando isso aí que a Inês está falando, vocês já viveram alguma situação que vocês disseram sim, querendo dizer não? Assim, muito recente agora, não lá atrás, assim, mas mais recente na vida de vocês, como é que foi isso para vocês? Fala aí, Michele, você já está na ponta da língua. Quem nunca? Não. Eu tô pensando aqui também, porque assim, é quase que sempre. Ainda tá aprendendo. Escolhe uma, Michele, escolhe uma. Ainda tá aprendendo. Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Qual a pergunta? Quem disse sim querendo dizer não, não é isso? Foi. A gente? A gente disse sim? Você. Fala aí, Michele, pra gente, por favor. Então, são muitas coisas, né, que a gente que ainda tá aprendendo a dizer não, que ainda tá aceitando, assimilando, né, que isso é uma questão de respeito consigo mesmo, dizer não, porque até eu vou agora só rapidinho dar uma fugidinha, mas dentro ainda, a gente, quando a gente ouve não do outro, a gente não vai brigar, né, com o outro, a gente respeita, né, por mais que sinta, como a Inês, né, em relação ao neto, respeito, ficou lá sentindo, mas fica na dela, fica quieta, né, e quando é com a gente, né, que a gente diz não, a gente quase que entra aqui em uma briga, em um conflito com a gente mesmo, por que eu poderia ter feito isso, né? E isso muitas vezes, até aprender a dizer não ainda é um longo processo, um longo caminho, e a gente vai começando aos pouquinhos. E quem nunca disse não? A gente quase que sempre faz isso. Não. Mas tu lembra assim, de um recente que tu possa trazer, ilustrar aqui pra gente, de um recente que te mexeu com a Michele? Então, eu vou falar coisa. Olha, eu vou dizer coisa corriqueira, mas que acontece muito. Muito, né? Eu sempre trago exemplos de crianças, que eu tenho crianças pequenas, umas crianças que conseguem se virar bem dentro de casa, né? Já tem uma maiorzinha que consegue fazer as coisas. E a gente às vezes às vezes uma sexta-feira à noite, já tá cansado da semana, né? E você tá lá, quietinho, tá lá embaixo. Já lá embaixo, já não aguentando mais nada. E vem a bendita criancinha, mãe, eu quero comer mais um negócio antes de deitar. Aí você já devia estar dormindo, por que você está acordada até uma hora dessa? Você já devia estar deitado. Mas eu quero comer um negócio. Então tá bom, vamos lá. Aí você vai lá e dá, né? Mas tá cansada.
Aí dá, e a criança, mas deixa eu ficar só mais um pouquinho assistindo. Aí meu coração amolece, então fica mais um pouquinho. Aí daqui a pouco vem outra e outra e outra necessidade. Se você dissesse não logo na primeira, não, tá na hora de dormir. Você já deu o seu horário. Você já teria se livrado disso. Eu já teria me livrado, né, de sucessivas chamadas e pedidos para outras questões. Isso, gente, quase sempre que acontece aqui em casa. Sim, porque o primeiro não tinha acabado resolvido a situação. Mas o coração, né? Não, tá bom. Né? Tá bom. Não vou dizer não vou atender. E aí eu me vejo assim no pó da rabiola, que nem dizem por aí, só o bagaço da laranja e eu mas tá de novo e de novo e de novo atendendo, dizendo sim, 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 sim. Porque não, falei não quando deveria ter dito. Não, tá na hora de dormir. Está na hora de deitar. Não, vai deitar. Só mais um pouquinho. Não, está na hora de deitar. Agora é o horário de deitar. Sim, sim. E aí você tinha que aprender a lidar com essa culpa. Porque aí vem a culpa depois, né? Vem muito. O menino vai dormir com fome. Meu Deus, ela vai acordar mal. Não, e eu digo isso até antes de. Não, eu digo isso até antes de pedir algo para comer. Porque primeiro vem o. Mamãe, eu posso ficar só mais um pouquinho acordada? Primeiro vem isso. Aí você diz sim, querendo dizer não, porque o horário já ultrapassou. Bom. E aí você diz sim. E daí, depois desse sim, você abriu uma porta. Já era. E aí já era. E vem outras e outras e outros pedidos. E você acaba cedendo. Mesmo arrasada de cansado. Muito bom. Isso é muito comum, né, Michele? Na vida da mulher, da mamãe. Principalmente de quem tem filho pequeno. É assim. E você, Inês? Tem alguma coisa assim muito recente que você disse sim querendo dizer não? Como foi isso para você, assim, brevemente, que a gente já está chegando no final do nosso programa? Você não lembra? Não, agora eu não me recordo. Não lembro. Então, como é que o que vocês acham, o que vocês acreditam que começa a mudar na vida da mulher quando ela aprende a dizer o tal do não? Quando ela começa ali o primeiro não, o segundo não, como aconteceu na tua vida, Inês, o que começa a mudar? Como é que essa mulher começa a ficar desse momento para frente? Como é que é isso? O que vocês acreditam que acontece? A gente se sente mais segura de si. Eu vejo por esse lado, porque quando eu só dizia sim, eu não era segura de mim mesma. É como se a minha identidade fosse sim, 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 salabim. Mas hoje não, hoje eu vejo que eu consigo dar uma negativa, não é só sim, eu também falo não. E assim, eu percebi que depois que eu aprendi, que foi o primeiro não mais doloroso da minha vida, depois que eu passei por esse não, eu tenho uma facilidade maior de dizer não. Agora, eu tenho muito aprendido que o falar não é egoísmo. O falar não é maldade. O falar não é cuidado de si mesmo. É proteger as suas emoções, é proteger os seus sentimentos, é proteger a sua posição de mulher, de ser humano, de falho que você é, porque você tem limites, sabe? Porque às vezes a gente, como a gente sempre fala, a gente acha que a gente é Mulher Maravilha, né? Aí que nem eu gosto muito de dizer que a gente tá lá, bocão, bonitona, no salto. Mulher pavão, mulher pavão. Mulher pavão, e toda destruída por dentro. A Mulher Maravilha toda bonitona por fora, quando tira a roupa, toda arrebentada. Então, eu aprendi com o não que eu não vivo mais assim. Que, através do não, eu não sou mais a mulher pavão. Eu não sou mais a Mulher Maravilha, que por fora está linda, maravilhosa, por dentro toda machucada, toda destruída. Eu aprendi que o não
não é não para tudo, é não para necessidades, coisas necessárias, coisas que aquilo ali pode te prejudicar, tanto emocionalmente, como fisicamente, como psicologicamente. Esse não, ele é necessário. Não estou dizendo não de ser ruim, de não quero, não vou, não posso, não estou afim. Não, não é esse tipo de não de gente abusada. Eu estou falando o não consciente. O não de que se eu disser sim, isso vai me prejudicar. Se eu disser sim, isso eu não vou conseguir ir além. Se eu disser sim, o meu limite vai acabar aqui, porque eu já estou no meu limite. Então, eu aprendo a dizer não no momento certo, como eu aprendo a dizer sim também no momento certo. Então, eu tenho aprendido muito isso. Não parece não, mas eu aprendo muito, eu guardo muito o que eu aprendo. Então, Inês, para você acha que o que a mulher ganha, qual o ganho da mulher quando ela começa a aprender a dizer não é o quê? É a saúde dela, é a qualidade de vida? Só para fechar, por favor. O que é? Isso não é egoísmo, como você falou, isso é sair da Mulher Maravilha, né? Da mulher pavão, como você fala muito. Sai desse lugar e vem para a tua humanidade. Aceita que você é humana, né? Aceita que você também cansa. É isso? É isso aí. Né? Que você também cansa, que você também é humana. E você, Michele, querida, por favor? O que você acha que a mulher ganha quando ela aprende o famoso? Para mim é se respeitar. Né? Igual a gente respeita um não do outro, a gente não sai para brigar com o outro porque ele disse não. Às vezes a gente fica quieto, a gente fica ruminando, mas a gente fica quieta na nossa. Dizer não para o outro também é se respeitar, é respeitar o seu espaço, né? O seu limite, é pensar, que a gente está muito acostumado a dizer sim, 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 às vezes a gente não para pensar no que você dá conta e o que você não dá. E daí você vai falar seu sim e vai acabar se sobrecarregando, né? Porém, quando você para pensar, isso eu posso aceitar, isso eu posso fazer, isso tem como eu fazer, dar conta, né? E não agredir o meu tempo, né? O meu tempo comigo mesma. Será que dá para fazer isso? Quando você para pensar, você, né, consegue analisar se você vai dar conta ou não, e aí você dá a sua resposta, sim ou não, se você vai conseguir fazer. Né? Então, acho que o não é necessário, porém ainda tem um longo processo de aprendizagem, né? A gente aprender pouco a pouco a falar, né? A dizer. E isso para mim é respeito, né? Consigo mesmo, consigo mesma, né? Sim, sim, com certeza. Bom, chegamos no fim de mais um episódio Entre Elas e a Verdade. Eu quero dizer para você aí, talvez tudo isso que nós falamos hoje aqui, né, talvez fique uma reflexão muito importante dentro de você. Quantas vezes você disse sim querendo dizer não? E mais do que isso, quantas vezes você se deixou de lado? Para não desagradar, como a gente colocou aqui, para não perder, para não ser rejeitada, para não pertencer. E essa dificuldade de dizer não que nós trouxemos hoje aqui não é fraqueza, minha querida. Então entenda que isso não é questão de fraqueza. Muitas vezes esse medo ele nasce de não ser amada, de sentir-se, eu não vou ser amada. Isso é muito sério para todas nós. Mas chega um momento na vida da mulher em que ela precisa perceber que para se manter em alguns vínculos, ela precisa aprender a dizer não. Para ela se manter em alguns vínculos sadios, ela precisa aprender a dizer não. Porque nenhum vínculo vale o preço do autoabandono. Eu acho que nenhum vínculo, né? Aprender a dizer não é sobre se tornar uma mulher durona, uma mulher pavão, como a Inês traz sempre aqui pra gente, a Mulher Maravilha. É se tornar uma mulher consciente, como a Michele acabou de falar. Respeite-se, minha querida. Quando a gente aprende a dizer não, a gente respeita a nossa pessoa, quem nós somos. E a gente começa a se respeitar, se escutar e se acolher. E aí isso muda tudo. Então, se esse tema falou aí com você, talvez seja o momento de você olhar para isso com mais cuidado, tá? Você não precisa atravessar nada disso sozinho.
Nós temos aqui a nossa comunidade terapêutica, Se Cuidando para Cuidar, que é um espaço de escuta, de acolhimento, de construção emocional, onde muitas mulheres estão aprendendo, pouco a pouco, como falou a Michele, a se colocar no seu próprio lugar. Você é muito bem-vinda. Bom, esse foi o Entre Elas e a Verdade. E essa é a verdade entre nós, né, meninas? Muito obrigada, viu, meninas? Obrigada pela participação, obrigada por estarmos juntas aqui nesse novo formato. E que semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, a gente segue com mais um Entre Elas e a Verdade. Obrigada, meninas. Um beijo no coração. Beijo. Beijo. Até o próximo.